Nosotros empezamos ayer por la noche esta serie de salud de 5 temas. Ayer hablamos por la televisión y el tema fue Principios Bíblicos de Salud Pública. Los que no pudieron asistir lo pueden accesar al canal de la iglesia a través de YouTube. Ahora por la mañana en la escuela sabática hablamos de los tratamientos naturales para las enfermedades más comunes. A las 7 de la noche a las 6:30 de la tarde vamos a hablar de los tratamientos naturales para las enfermedades más comunes 2. Hablamos en la hora de la escuela sabática y vamos a hablar la parte 2 a las 6:30 de la tarde. Mañana por la mañana vamos a estar ahí en la Chamberlain, me parece, y ahí vamos a estar hablando de los princípios fundamentales de la nutrición saludable y vamos a entrar en la parte práctica, cómo utilizar el barro como elemento especial para prevenir y tratar enfermedades. Entonces mañana ya estaremos ahí en la parte práctica de 9 de la mañana, yo creo que hasta a las 12 de la mañana. Y nuestro tema de ahora es... ¿Cuál es nuestro tema de ahora? ¿Quién miró el boletín? El pueblo remanente y la reforma pro salud. Pero para nosotros entendermos este tema, tenemos que entender y un poco más allá, y el momento donde surgió todas las enfermedades, la raíz de todas las enfermedades. La primera enfermedad que se manifestó en la historia de los seres criados, en realidad es una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica, que por alguna razón, ¿dónde se manifestó? ¿En el jardín del Edén? No, antes, ahí en el cielo. Y esta enfermedad psiquiátrica nosotros llamamos de rebelión. Y de ahí que salió todas las otras enfermedades. Y muchas personas y nosotros a veces tenemos dificultad en entender cómo que un ambiente tan puro, tan santo, pudiera se manifestar una enfermedad llamada rebelión. Y la Biblia da nombres distintos para estos misterios. La Biblia nos habla de 2 misterios principales. El primer misterio se llama el misterio de la iniquidad. Como un ser creado perfecto y un ambiente perfecto, teniendo que estar delante de Dios, pudo desarrollar este tipo de pensamiento de una rebelión. Pero la Biblia habla de un otro misterio. Ese misterio, segundo, se llama el misterio de la piedad. Con relación al misterio de la iniquidad, nosotros no debemos perder tiempo estudiándolo. No debemos perder tiempo buscando por qué pasó, porque vamos a llegar a las especulaciones que de manera espiritual no va a ser bueno para nuestra salud. Nuestra mente tiene que detenerse en el otro misterio, que se llama el misterio de la piedad. Ellen White en El conflicto de los siglos nos dice lo siguiente, y a veces me hace difícil citar páginas porque para cada idioma son páginas distintas, ¿no? Bueno, dice lo siguiente, y en el libro Conflicto de los siglos, en el último capítulo, dice ella que habrá 2 temas que serán objeto de estudio de los remidos. Uno será que nosotros estaremos estudiando la naturaleza y la creación de Dios. No solamente esa creación que tenemos aquí, pero de todo el universo.
Y dice ella que cada vez que estudiamos la naturaleza estaremos aprendiendo más acerca del carácter de Dios expreso en su creación. Y cada vez que más estudiamos, más desafíos van a surgir delante de nosotros para descubrirnos la maravilla de la creación de Dios y cómo Él expresa su carácter a través de las cosas creadas. Pero un otro tema que será el tema de nuestro estudio por los siglos sin fin será el amor de Dios. Y ahí nos dice que cada vez estudiamos más el amor de Dios, cada vez estaremos más admirados. En el libro El deseado de toda la gente, en capítulo que dice Dios con nosotros, Ellen White menciona lo siguiente, que en la cruz de Cristo los seres remidos y los no caídos, no que llegaron a la rebelión, tanto los remidos como los no que cayeron, van a encontrar en la cruz de Cristo su ciencia y su cántico. Por tanto, será nuestro tema por los siglos sin fin. Y qué bueno sería para nosotros si empezamos ahora a estudiar ese amor, el misterio de la piedad. Cómo Dios abandonó su ambiente puro y santo para hacer hombre y venir a resgatar los seres humanos de la miseria. Entonces tenemos que detener nuestra mente esse tipo de estudio. E de la iniquidad não perdemos tempo, e sim de la piedad. Vamos a ver. Quero invitá-los que abram suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos a ver quando se manifestou em la tierra a primeira enfermidade psiquiátrica que nós chamamos rebelião, que foi traída por el inimigo. Gênesis, el capítulo 3. Vamos a ler de los versículos 1 hasta el versículo 7. Y dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no murráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas e higuera, y se hicieron delanteros. Bueno, aquí nosotros tenemos el relato del principio de todas las enfermedades. Y se manifestou com a enfermidade mental chamada rebelião, e de aí surgiram todas as outras enfermidades. Porque a rebelião lleva a transgressão da lei moral, lleva a transgressão das leis naturais. Portanto, aí está a razão. E se nós queremos empezar a ter uma melhor saúde, temos que poner nossa vida e nosso corpo em harmonia com as leis que Deus estabeleceu para nós. É interessante que a Eva foi agarrada de surpresa, porque de pronto estava passeando por el jardim del Edén
y ve que una serpiente le habla. Y la serpiente le dijo, no, el fruto es bueno. Mira, yo soy una serpiente, no estoy supuesta a hablar, pero comí del fruto y estoy hablando. Y pensó Eva, bueno, si usted que era un animal comió y está hablando, imagine yo que ya hablo. ¿Qué no podré yo hacer? Y Eva estaba tan aclarada acerca del asunto que repetió para la serpiente la orientación que Dios le había dado. Pero empezó a discutir o a hablar y dar lugar al enemigo. Y él la convenció. Bueno, y ahí vino la rebelión. En realidad, Adán y Eva tenían una luz que cubría sus cuerpos. Y el momento en que pecaron, esta luz de gloria se disipó y de pronto se vieron desnudos y buscaron recursos entonces para tapar y cubrir su nudez. Y o que nosotros vemos aí por lá adiante é uma história de la tragédia de la humanidad. E eu digo que uno de los momentos más difíciles y más marcantes para la humanidad, o especialmente para Adán y Eva, fue el momento en que tuvieron que salir del jardín del Edén, ahora para habitar una tierra amaldiçoada o maldita por el pecado. ¡Qué diferencia y qué contraste! En un ambiente donde todo era perfecto, y ahora veían las hojas se caían de los árboles, los animales muriendo. ¡Qué escena terrible para la pareja, para los seres humanos! Después tuvieron que enfrentar la tragedia de un asesinato en la propia familia. ¡Qué tragedia! Y ahora sale de su descendencia, y su descendencia se divide en dos grupos. Dos grupos, los que mantenían el conocimiento del Dios vivo y el grupo de los rebeldes. Y la Biblia nos indica que el grupo de los rebeldes vivían por las planicies, mientras el pequeño grupo, el remanente, vivía por ¿dónde? Vivía por las colinas y por las montañas. E aí já estava o quê? Uma descendência separada entre os que tentavam fazer a vontade de Deus e os que se haviam entregue por completo a la rebelião. Se houvera sido fieles Adão e Eva, o promédio de vida da humanidade seria um promédio de vida eterno, vivir eternamente sem enfermidade, pero pecou. E quando pecou, Deus cambiou a dieta, cortou o acesso ao fruto do árbol da vida. Então, a primeira consequência do pecado foi que o ser humano perdeu sua eternidade condicional. Perdeu o acesso ao fruto do árbol da vida. E agora, o promédio de vida eterno por la transgressão da lei moral foi reduzida a um promédio de vida de 912 anos, que permaneceu durante o período que chamamos pós-edênico ou antediluviano. E durante esse período, já a humanidade começou a entrar-se em degradação. Primeiro, por el cambio en el ambiente, e segundo, por la rebelião, por la transgressão a las leyes de la salud. Y el problema llegó a tal punto que Dios no se vio obligado, pero vio que necesitaría empezar nuevamente. Entonces destruyó los seres humanos inicuos con el diluvio. Pero la transgresión de las leyes de la salud seguía. E esse promédio de vida de 912 anos, já depois do dilúvio,
con cambio en el ambiente y el cambio en la alimentación, ya pasado el diluvio, el promedio de vida cayó para 286 años, menos de un tercio antes del diluvio. Y Dios había dicho antes del diluvio el promedio de vida que quería para los seres humanos, 120 años. Pero ese periodo de 120 años pasó muy rápidamente porque ya vemos el relato que en los días de los israelitas el promedio de vida ya era menos de 10% que vivían los antediluvianos, 70, 80 años. Mira qué desastre la transgresión de la ley moral, de las leyes de la salud, que en poco más de 3.000 años redució el promedio de vida del ser humano para menos de un 10%, 70 a 80 años de edad. Entonces Dios a conocer a través de la palabra escrita, para mantener en la memoria del pueblo postdiluviano lo que los antediluvianos sabían por memoria. Ayer yo expliqué por la televisión que la verdad no apareció en la Biblia. Lo que nosotros tenemos en la Biblia es la verdad escrita, pero esa verdad ya existía antes del diluvio y antes de la Biblia, pero eran pasadas de padre para hijos de manera oral. Lo que pasa es que a la medida que la humanidad se fue degenerando, fue perdiendo también su capacidad mental. Entonces llegó un momento en que fue necesario poner lo que había de una manera escrita para que se pudiera leer constantemente y mantener en la memoria. Tanto que cuando nosotros vemos la orientación que Dios dio a Noé, de poner animales limpios e inmundos, eram conceptos que já existiam antes do dilúvio. Não vimos depois com a Bíblia, com os princípios bíblicos que temos em Levítico, em Deuteronômios, não. Aí o que nós temos é a organização do mensagem para que pudera novamente o povo remanente fazer com que a flâmula, a llama de la verdade poderia seguir aí alumbrando. Entonces, ao largo de la historia de la iglesia, Dios ha siempre tenido un pueblo remanente. Y ao largo de la historia de su iglesia, Él siempre ha habido momentos que hubo la necesidad de una verdad especial para determinado tiempo. El mensaje de salud que nosotros tenemos en la Biblia foi mais que suficiente hasta o ano de 1863. Se cumpriu perfeitamente os reclames da reforma pro salud. Não havia necessidade de uma luz adicional. Pero, já a partir de 1863, hizo bem ao Senhor, dá a su pueblo remanente de los últimos dias mensagem especial para um tempo especial que é o tempo del fim. E a primeira visão da reforma pro salud foi dada em la cidade de Oswego, em Michigan, no ano de 1863. Aí vino a primeira visão del mensaje de salud. E quando foi dado a primeira visão da reforma pro salud, a igreja não hizo caso. Hasta que alguns anos mais tarde, Guillermo White se caiu gravemente enfermo, foi quando vino o segundo mensaje de salud, a segunda visão da reforma pro salud. Então a igreja começou a implementar a reforma pro salud. E a reforma pro salud foi uma luz muito importante em período de tiniebla del conhecimento da medicina. Mira, durante esta época, os médicos recetavam cigarrillos, tabaco para quem tinha problema de asmas e bronquites. Mira, tamanha a ignorância. Há livros que foram escritos por médicos como utilizar cigarrillos puros, el tabaco para prevenir e evitar problemas respiratórios. Em meio de esta oscuridade,
Deus não chamou uma pessoa que havia se graduado em Harvard para trazer um mensagem de saúde, mas chamou uma mulher simples, enferma, tão enferma que os médicos diziam, não, ele não tem um bom prognóstico, não crê que vai chegar a los 25 anos, se vai morrer. 3 anos de escola. Então, vino a mensagem da reforma pro salud, que ha sido um diferencial para essa igreja de uma maneira espetacular. E essa igreja cresceu, avançou, pero lo que está passando agora, em que nos últimos 40, 50 anos, a igreja já está se apartando do mensagem de saúde e da reforma pro salud. E por isso estamos pagando um preço. Estamos vendo pessoas sofrer de enfermidades que não necessitariam sofrer. Estamos vendo pessoas morrendo cada vez mais jovens. Eu creio que mencionei a última vez que estuve com vocês que quando eu vim para a igreja adventista, o primeiro que me dijeron foi o seguinte: bem-vindo a la igreja de la gente que vive muito. E eu pensei, bueno, eu estou num bom lugar, quem não quer viver muito, não? Finalmente acertei a direção, pero só não me explicaram quem é o povo que vive muito, não? Esta referência a um povo que vive muito se refere a los adventistas del sétimo dia que vivem em sur de Califórnia, pero não é e nunca será uma representação da igreja adventista como um todo, porque os estudos que foram hechos aí não seguiram os parâmetros de uma distribuição socioeconômica, de uma distribuição étnica, são americanos, blancos, anglo-sajones. Não se seguiu uma distribuição geográfica, é uma região geográfica muito limitada. Então, como pode representar a igreja? E nós vivimos nessa propaganda que vivimos muito, estamos morrendo, a gente está morrendo e gritando que está vivendo muito, porque está pensando que basta se tornar adventista e bajar as águas bautismais, já tem um passaporte para uma vida larga e saudável, e não devemos nos olvidar que temos um largo caminho a recorrer. Então, eu quero quitar vocês de sua zona de conforto, e nós temos que deixar de viver de la fama de los outros para viver nossa própria realidade. Então, quando Deus deu a reforma de saúde, a igreja brilhou, se tornou um baluarte no mundo, em termos de organização e de todo. Nós temos um mensagem muito peculiar. Há outras igrejas que têm também um mensagem de saúde, pero não tão completo como nós lá temos. E agora empieza a entrar dentro da igreja também alguns términos que nós deveríamos evitar. E às vezes me pergunta, doutor Silmar, tu eres vegano? E eu pergunto, eu sou que? Vegano? Não. Eu vivo ou busco viver de acordo com o plano que Deus deu para a sua igreja, que é uma dieta basada em plantas. Pero vegano, que é um vegano? Vegano não significa saúde. Os veganos solamente não comem carne, pero comem de tudo, de açúcar. Muitos veganos, principalmente os de Índia, quando chegam a los 40 anos, seu coração e seu sistema circulatório está destroçado. ¿Sabe por quê? A quantidade de grasa e açúcar que comem. Então, não é um termo que vai definir a nós. Nós temos uma dieta estabelecida por Deus, que é uma dieta basada em plantas. Não é a dieta perfeita, mas nós estamos nos treinando para um dia volvermos a ter a dieta perfeita. E onde vamos a ter a dieta perfeita? Quando regressarmos ao Jardim del Edén. O Jardim del Edén permaneceu em nosso planeta por quanto tempo? Por quase 2000 anos. Os antediluvianos
escuchaban de sus padres, enseñando dónde estaba el jardín del Edén, la historia de la caída de los seres humanos. Y ahí también escuchaban que la historia de la redención. Pero poco antes del diluvio, ¿qué pasó? El jardín del Edén fue arrebatado y va a regresar durante el período de la restauración de todas las cosas. La reforma pro salud fue dada a la iglesia a través de los siglos por muchas razones. ¿Por qué Satanás no vino a tentar a Eva como un ángel de luz? ¿Por qué que tuvo que utilizar la mediunidad, que foi a primeira manifestação espírita em la história de los seres humanos? ¿Por quê? Bueno, porque se viniera como um ángel de luz, o livro História de la Redenção nos diz que venían ángeles orientar a Adão e Eva acerca de la rebelião em cielo e preparando-les para enfrentar se acercaram. Por isso tuvo que venir escondido. Agora, a outra pergunta seria: ¿por que o inimigo eligió a condescendência com o pecado para levar os seres humanos a la rebelião? ¿Não entenderia ele outro método melhor? Não. Quizá tenía muchos, pero ¿por qué eligió la condescendencia con el apetito? Bueno, porque pensó lo siguiente: si los llevo a condescendencia con el apetito, ellos tendrán diariamente vários momentos onde estarão sendo tentados e a probabilidade de que caigan será muito mais grande. E há uma outra razão. Quando o inimigo levou nossos primeiros padres à rebelião por el apetito, não estava querendo destruir seu estômago, seu intestino e seu hígado. Estava querendo afetar quê? Estava querendo afetar nosso cérebro. Pero não pode perguntar que tem que ver o intestino com o cérebro. Pero mira, em los últimos 20 anos, a ciência ha descoberto algumas coisas muito interessantes. Há uma ciência que surgiu que se chama neurogastroenterologia. E uma das coisas que essa ciência descobriu, que é espetacular, descobriu o seguinte: que nós temos mais neuronas em nosso sistema digestivo que em el sistema nervioso periférico. Nosso trato digestório ou digestivo está atapetizado por neuronas del esófago hasta el reto. E se descobriu algo mais interessante, que a hormona del bienestar, a serotonina, 90% de la serotonina não são produzidas por las neuronas del cerebro, são produzidas por las neuronas del intestino. E mais todavía, se descobriu que 40% de la dopamina, que é outra hormona muito importante, não são produzidas por las neuronas del cerebro, sino del intestino. Então, quando leva o ser humano a condescender com o apetito, não está pensando em seu intestino, seu estômago, está pensando em quê? E interferir, interromper a comunicação de seus filhos com ele. Porque a única maneira por la qual Deus se comunica conosco é através de las neuronas. Não há outra maneira. Então, é fazer com que nós perdermos a capacidade de receber do Espírito Santo esta comunicação. Viene com interferência. Ellen White menciona algo muito interessante. Diz ela que muitas das vezes em uma junta de igreja, onde decisões importantes deveriam ser tomadas para o avanço da causa de Deus no mundo, pero a gente está com suas mentes tão oscuras,
por la maneira como comem e como vivem, que quando têm que tomar uma decisão, dizem sim quando deveriam dizer não e dizem não quando deveriam dizer sim. ¿Por quê? Perdeu a capacidade de discernimento. Então, a luta não é de aqui para abaixo, a luta é aqui. E a reforma pro salud vai muito mais allá de que vivirmos mais, de que tenhamos um corpo bello e bonito e saudável. É uma luta, é o palco onde ocorre o grande conflito. Essa é a razão por la qual Deus deu a reforma pro salud. E deu uma luz especial a um pueblo especial, que é o pueblo que vive em los últimos dias. E a vezes muitas pessoas têm dificuldade em entender algumas coisas. E a vezes me perguntam, pero doutor Silmar, mira, com relação a los alimentos de origem animal, ¿por quê? Os patriarcas e profetas comiam carne. Jesus comeu pescado. E por que nós não podemos seguir? Bueno, novamente, é que através da história da igreja, sempre houve momentos em que houve necessidade, uma verdade presente para determinado tempo. E a reforma pro saúde na Bíblia se cumpriu perfeitamente hasta 1863, pero devido a aparecer fatores que não haviam antes, isso bem ao Senhor dá uma luz especial para os últimos dias. Então, para entendermos a reforma pro saúde, temos que contextualizar dentro de um tempo especial, que é o tempo que estamos vivendo, que é o tempo do fim. Senão, não vamos a entender. E às vezes me dizem, pero doutor, os patriarcas e profetas comiam carne, é certo, pero os patriarcas e profetas também eram polígamos. Não podemos utilizá-los como um padrão. Deus tolerou a poligamia hasta levá-lo ao que havia planeado. Pero assim é com a saúde. Vai surgindo outros problemas e Deus nos dá uma luz especial. ¿Por que nos dá uma luz especial? Porque tem misericórdia de seu povo remanente. Então, uma das razões que elegeu o inimigo atacar nosso estrato de história foi a maneira mais eficaz de chegar a nossa mente. Da maneira mais eficaz. É interessante que quando nós comemos algo que não deveríamos comer, às vezes se manifesta com impaciência, intolerância, dolor de cabeça, uma sensação muito mala, não é certo? Porque isso afeta o quê? Nosso sistema nervioso central. Bueno, agora, o mensaje de salud, melhor dizendo, quando Satanás utilizou, o método foi o mais eficiente. E nós chegamos a essa conclusão porque depois que tentou Adão e Eva, passaram-se 4.000 anos. Jesus já havia encarnado e agora Jesus estava em el deserto orando. Jesus não buscou a tentação, se apartou para um lugar onde pudera orar e preparar para o grande desafio que tinha delante de ele. Pero como estava ayunando, quanto tempo estava ayunando? Não? 40 dias e 40 noites. Porque os árabes também ayunam durante 40 dias, pero por la noche comem de todo. Para não haver qualquer tipo de dúvida com relação ao ayuno que Jesus hizo, aí diz 40 dias e 40 noites. E se acercou o inimigo e não cambiou sua estratégia. Qual foi a primeira tentação? O apetito. Agora eu les pergunto a ustedes, ¿tendría Jesús, humanamente hablando, razão para transformar pedras em panes?
Humanamente hablando, sim, claro que tenía hambre. 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. En el desierto, donde durante el día el sol le cocina y la noche el frío te frisa, te congela, en un ambiente inhóspito. Pero Ellen White, en el capítulo En el desierto, el deseado de toda la gente, dice lo siguiente: pero donde fracasó el primer Adán, el segundo Adán debería obtener la victoria. Donde comenzó la ruina humana, debería recomenzar la obra de restauración. Por tanto, todo proceso de reavivamiento y reforma en la iglesia, donde la reforma pro salud no es parte, tiene un alcance muy limitado. A veces vienen pastores da semana de reavivamento, y siempre digo que Dios ha bendecido nuestra iglesia con pastores que predican, saben llevar a la congregación a tomar una decisión, y yo creo que cuando toman una decisión no son hipócritas, realmente lo desean y toman decisiones, pero lo que pasa, la manera como viven, como comen, como dormen, como trabajan, não tem uma resistência neuronal, não tem uma resistência mental, e algum pouco tempo lo que pasa, vuelve a lo mismo. Então, a reforma pro salud está intimamente relacionado ao processo que nós chamamos de la santificação. Não estou dizendo que os que seguem a reforma pro salud são mais santos os que não seguem. Os que estou dizendo é que estão buscando a santificação por el método que Deus ha elegido. Nós não podemos juzgar a nadie. Então, temos que mirar a reforma pro salud de uma maneira pouco mais allá, de ter o colesterol em níveis excelentes, a vitamina B. Todo isso é muito importante, mas o mais importante é o processo de santificação e manter nossa vida em harmonia com a lei moral e a lei da saúde. Este deve ser nosso principal objetivo. Ora, há problema. Eu mencionei que alguns alimentos provocam a dependência, principalmente as chamadas calorias vazias, onde encontramos os açúcares refinados, os cereais refinados e todos os alimentos refinados. Traz uma dependência e a gente empieza a ter compulsões. Uma das classes que nós damos, ensinamos a gente como comer despacio. E ensinamos também que quando se come despacio, se come menos. Quando se come rápido, se come 2 vezes mais. E nunca está saciado, mas a rato vai querer voltar a comer. E eu noto que as pessoas têm muita dificuldade de comer despacio. E alguns me dizem: doutor Silmar, me parece uma eternidade, 30 minutos para comer um pratillo. Normalmente eu como 30 platillos em 1 minuto, não ao contrário, não? Pero aí vem outra coisa muito importante, irmãos. Nossa relação com os alimentos tem que cambiar. Infelizmente, passamos por período onde os alimentos são nossos ídolos, donde a cada dia estamos oferecendo sacrifícios, e esse sacrifício é nossa saúde, em el altar del apetito. Temos que cambiar a maneira como miramos os alimentos. E é uma coisa muito importante, quando pensamos, sabe que? O ato de comer é um ato de adoração. ¿Sabe por qué es un acto de adoración a Dios? Ellen White, en un deseado de toda la gente, dice el siguiente:
que la muerte de Jesús en la cruz no fue solamente para atender nuestras necesidades espirituales. Dice ella que cada alimento que llega a nuestras mesas es también una provisión de ese sacrificio. Entonces nuestra relación tiene que cambiar. El acto de comer es un acto de alegría. Dios se complace en ver que nosotros tenemos el placer de comer, pero a la misma vez es un acto de contrición y adoración. ¿Ustedes no creen que Dios pudiera tener inventado una manera diferente para nosotros nos nutrir? Poderíamos ser como las plantas, donde reciben su alimento del sol. Dios podría hacer eso con nosotros, en poner una fotosíntesis. Bueno, y usted va a decir, bueno, ahora voy a ayunar, y llega ahí, se pone el sol ahí, 15, 20 minutos, ya tomé mi ayuno. Y después, bueno, ahora mi almuerzo, bueno, o lunch, 30 minutos. Pero sería algo un poco sin gracia, ¿no? Pero el Creador creó una manera porque Él se regociza al vermos que nosotros tenemos el placer. Entonces comer tiene que tener placer. Y como comemos algo que nosotros nos gustamos, tenemos que tener ese espíritu de gratitud. Señor, gracias, está tan maravilloso lo que preparaste. Y cada vez que nos sentamos para comer, tenemos una oportunidad de ¿qué? De adorar a nuestro Creador. Entonces, cuando cambiamos nuestra relación con los alimentos, como nos ponemos nesse patamar, las cosas se hacen de una manera más fácil. No totalmente fácil, pero menos difícil. Y ahí empezamos a implementar la reforma por la salud. El mensaje para los últimos días que foi dado a partir de 1863 foi dado porque ya en la mitad del siglo XVIII, 1760, surgió la revolución industrial. Todo empezó a ser mecanizado, la agricultura empezó a ser mecanizada, la producción de cosas empezó a ser mecanizada. E o ser humano se quedou agora cada vez mais sem fazer ¿qué? Esforço. O trabalho se puso um trabalho sedentário, pero a la misma vez esta tecnologia de la revolução industrial foi empleada em la produção de alimentos. E que tipo de alimentos começou a produzir? Bueno, o que nós temos, os processados e refinados. El refinamiento quitó de los alimentos todas las propiedades que transmiten vida. Y a la misma vez la creación de los animales en grande escala empezó a producir animales para el consumo humano que están enfermos. ¿Era eso un problema de los días de los patriarcas y profetas? No. Era um problema que começou em el tempo del fim e por essa razão Deus deu uma luz especial para um tempo especial. Não era necessário antes, pero é necessário hoje, a partir de 1863. Já escrevendo a la Review Herald em 1905, dizem Ellen White, los métodos modernos, mira que a mais de 100 anos se refere a métodos modernos. Los métodos modernos de criar animales están produciendo animales que están enfermos. La gente está comiendo animales enfermos. ¿Por qué? Yo podría aquí dar un montón de ejemplos, pero voy a dar apenas un ejemplo. Yo me recuerdo cuando era niño, vivíamos un período en el campo. E recuerdo que mi mamá, quando queria uma boa gallina, levava mais ou menos um ano para criá-la. Hoje, del huevo al pollo em 35 dias. Como se logra este milagro? Bueno,
São técnicas modernas de criar animales. Pero lo que pasa, están produciendo animales que están enfermos y la gente los está consumiendo. Vamos ver el asunto del pollo. Bueno, ¿por qué crecen tan rápidamente? Porque cuando ya son chiquitos, le cortan los picos para que no se piquen. Y aparte, con esos picos muy largos, todas las veces que van a comer, comen cantidades más grandes. Pero ¿qué come? Cereales que son llenos de antibióticos. No se sabe por qué los antibióticos tienen un efecto anabolizante, hace con que el tejido crezca mucho. Y también ahí están los factores de crecimiento que hacen que crezcan mucho. ¿Qué otra técnica utiliza? Por ejemplo, en las granjas normalmente la fuerza del sol se desprende de las luces. Y él desprende las luces, los animales se van a dormir porque está escuro, son obedientes, pero cuando llega a las 12 de la noche, ¿sabe lo que hacen? Vuelve a prender las luces, y cuando empieza todo a se poner claro, los animales, bueno, si hay luz, es día, si hay día, tengo que hacer ¿qué? Comer. Entonces, extenden de 8 horas a más el período de feeding, de alimentación de los animales que están comiendo antibióticos, fatores de crecimiento y comiendo a una velocidad muy grande. Y esos animales van creciendo, pero el crecimiento de su tejido es desproporcional, empiezan a tener problemas ortopédicos. Y hay un detalle, todo el tejido del animal crece muy rápidamente, pero hay un tejido que no obedece a esa proporción de crecimiento, que es el tejido cardíaco. Ellos crecen rápido, pero su corazón se queda desproporcional. Si usted llega a una granja y mira los pollos que ya están listos para ir para los procesadores de carne, usted va a notar algo. Si usted lo observa por algunos minutos, esos animales están constantemente cayendo y tropezando por problemas ortopédicos. El otro problema, esos animales tienen los picos abiertos y la lengua caída por un lado de la boca y se mueven lentamente. ¿Sabe por qué? Porque este corazón muy pequeño no logra bombear una cantidad de oxígeno adecuado. Si nosotros fuéramos dar un diagnóstico para esos pollos, nosotros podríamos poner que são animales que estão vivendo seus últimos dias em um estadio de insuficiência cardíaca crônica. São animales que estão enfermos. Aparte, los tumores e uma série de problemas. Esto não era um problema del tiempo de los patriarcas e profetas, é um problema de nosotros. Esta é a razão por la qual Deus ha dado um mensagem especial para nosotros, el mensaje de la reforma pro salud para los últimos días. E aí poderíamos seguir hablando de muitas razões. Pero hay una outra razão por la qual Deus deu a reforma pro salud. La primeira razão, recuerden, la santificación. Nos ayudar nesse processo. La segunda razão, para que tengamos o que? Salud, evitemos as enfermidades. E Deus, através desse mensagem, criou um muro de proteção ao redor de sua igreja, assim como criou para os israelitas, quer criar também para nós. E a terceira razão é que, através da visão profética, já se viu a condição da humanidade em los últimos dias. E Deus sabia em que situação estaria a humanidade. Tanta desgraça, tantas enfermidades, tantos problemas.
Y el plan que Dios tenía para su iglesia era lo siguiente: yo quiero que mi pueblo remanente sea los médicos misioneros para ayudar a la gente que está muriendo. Y la misma vez que ayuda a la gente, le presente a mi hijo como el salvador personal. Y le dé una esperanza no solamente de vivir una vida larga, feliz aquí en el mundo, pero que pueda vivir una vida larga, feliz, una vida con Dios por toda la eternidad. ¿Ya se dio cuenta de la responsabilidad de nosotros? Tenemos un mensaje y lo estamos negligenciando. Pero yo siempre digo que el mensaje de salud en la iglesia es un gigante que está dormido. Yo lo comparo, en realidad no un gigante, lo comparo a Lázaro. Quando chegou a Jesus a notícia de que Lázaro estava muerto, então Jesus se detuvo por algumas razões, finalmente resolveu ir ao túmulo de Lázaro, pero hizo um comentário muito interessante. Dijo o seguinte: Lázaro duerme, pero vou despertá-lo de seu sonho. Vamos pedir a Deus que haga con nosotros espiritualmente lo mismo que ha hecho con Lázaro. Que estamos dormidos, pero Él viene a nos despertar desse sueño, para que el mensaje de salud pueda ser realmente un mensaje que va a apresentar a Jesús como Salvador personal de millones de personas que não conseguem, que não conhecem al Senhor. Hermano, llegó un momento de nosotros dejar de sermos tímidos. A veces la iglesia prepara un programa, el Hospital de Florida preparó un programa espectacular sobre salud, cómo vivir saludable. Pero se no encuentra nem la palabra Jesús dentro del programa, porque tiene que ser políticamente correctos. No puede, no. La iglesia tiene que dejar de ser tímida. ¿Por qué vamos a hablar de la salud y no hablar de Jesús? No tiene sentido. Nosotros no queremos preparar una legión de impíos saludables. La persecución va a ser peor, ¿no? Tenemos que buscar santos, preparar gente. Y ahí tenemos que salir de la teoría, porque nosotros, yo me incluyo, hermanos, nosotros somos muy buenos en la teoría. Os adventistas são espetaculares na teoria. Você lê pergunta da Bíblia, os que todavia estudam, que muitos já também não estão nem estudando a Bíblia, pero conhece toda a resposta perfeita. Pero hoje vivemos em uma sociedade secular. Quizás seu vecino não quer saber de Jesus, pero quizás você escuta que sofre de migraña. Então, um dia que estiver na crise, você lhe toca a porta e lhe diz: meu vecino, eu sei que você está com esse problema, eu lhe posso ajudar. Leva as cubetas, pede água, e aí ele hace um pé dilúvio. Em 30 minutos se alivia esta migraña. Bueno, você não necessita falar de Jesus, ¿sabe por quê? Porque esta pessoa agora vai querer saber acerca de Jesus que você sigue, porque você saiu da teoria e agora está na prática. Assim foi a igreja primitiva e assim em los dias que nós vivimos. Devemos sair da teoria da teologia e entrar em la prática da teologia. Então, Deus deu essa mensagem com este outro objetivo. E Ellen White menciona que o mensaje de salud é o braço que esquerdo, o braço direito, e também é parte de las 3 mensagens angélicas. Quando nós realmente despertamos para esta verdade, então essa igreja vai crescer, vai brilhar, e muitos de los que estão allá afuera que necessitam, vão a buscar refúgio na igreja. A vezes me diziam: bueno, eu não vou
hablar de Jesús para não ser politicamente correto, porque pode despertar prejuízo. E eu lhe digo, bueno, se eu hablo uma pessoa de Jesus e lhe despierto prejuízo, então não é a pessoa correta. Eu tenho que seguir buscando as que querem, não? Não podemos sacrificar os que não querem por la maioria que quer. Então, vamos abandonar esta politicamente correta, porque não vai levar a lugar nenhum, e não há uma obra missioneira, e a igreja se vai o quê? Debilitando. Muito bem, irmãos. Essas são as três razões por las quais Deus deu mensagem de saúde ao povo remanente. Temos que tomar algumas medidas. Pero agora, ¿hasta quando vai funcionar a reforma pro salud? ¿Hasta quando? Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos ver hasta quando tenderemos que estar trabalhando com a mensagem de saúde. E aqui, para concluir a mensagem desta manhã, Apocalipse 21, vamos a ler de los versículos 1 al 5. Aqui está a culminação da necessidade da reforma pro salud. É o momento em que Deus vai interferir personalmente. O momento em dar a restauração total. Vamos ler Apocalipse 21, de los versículos 1 hasta el 5. Quando já não vai haver necessidade de uma reforma pro salud, porque estaremos reformados por toda a eternidade. E diz o texto: vi um cielo nuevo e uma tierra nueva, porque o primeiro cielo e a primeira tierra passaram, e o mar já não existia mais. E eu, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Deus toda lágrima de los ojos de ellos, e já não haverá o que? Muerte, nem haverá mais llanto, nem clamor, nem dolor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5. E ele que estava sentado em trono dijo: he aquí eu hago nueva todas as coisas. E dijo a mim: escribe, porque estas palavras são fieles e verdadeiras. Que o Deus bendiga a cada um de vocês de maneira plena e abundante.